Estamos de volta e agora a gente recebe ela, a nossa nutricionista Edi Oliveira. Edi, tudo bem? Tudo bem. Olha, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é o pirâmide alimentar americana. Mudou, isso realmente impacta na vida do brasileiro? Na verdade, em miúdos, o que seria isso? Na realidade, a gente fala, o Brasil já tem as suas diretrizes alimentares, né? Certo. Essas diretrizes, elas são feitas geralmente pelo Ministério da Saúde, né, do país, onde essas diretrizes vão verificar as doenças, o que causa, os estudos que mostram que, sei lá, que o produto está processado, ele causa síndrome metabólica, essas coisas. Então, para a primeira história, o Brasil ele é referência nas diretrizes alimentares para o mundo. Então, desde 2014, aliás, bem de antes, a cada 10 anos ela é revisada, né? E a nossa, ela é um parâmetro, assim, onde a gente já vê falar sobre tudo isso que os Estados Unidos acabou de fazer agora, né? Porque a pirâmide brasileira, ela já fala o quê? Que você tem que comer comida de verdade, usar os grãos integrais. Quando eu falo integrais, é arroz, feijão, entendeu? Não é aqueles pacotinhos de integral. Consumir mais frutas, verduras, legumes e consumir, né, proteínas. O que aconteceu agora, essa polêmica toda, tanto que eu botei até no meu Instagram. Quando eu botei as diretrizes, eu ainda botei assim, que bom que o Brasil já tem essa referência há mais de 20 anos, né? Então, toda a política pública de qualquer governo em relação à saúde e alimentação é guiada por essas diretrizes, né? Para a merenda escolar, o Brasil tem todas umas diretrizes. Diretriz não quer dizer que você é obrigada a fazer, mas você tem que ir lá e verificar o que é que as diretrizes dizem para poder fazer no caminho dela. É isso. E os Estados Unidos, a gente sabe que é o país onde tem maior índice de doenças de síndrome metabólica, obesidade, né? Você vê a obesidade mórbida, assim, é o primeiro país. Síndrome metabólica, resistência insulínica. Então, eles foram vendo, né, que aquela pirâmide onde era para... Qual era a pirâmide americana? Você comer mais ultraprocessado, você comer menos proteína e menos frutas, né? Agora virou ao contrário, né? Eles recomendaram diminuir tanto os açúcares adicionados, que é tipo suco de caixinha, essas coisas, diminuir o consumo de produtos ultraprocessados, aumentando o consumo de frutas, verduras, alimentos integrais. E eles jogaram lá em cima da pirâmide, assim, pensando que era para comer maior quantidade de proteína. Eles até falam em pontuação de 1,2 a 1,6 quilo, né, grama por quilo de peso. Mas, assim, bem generalizado, né? Então, as pessoas têm que entender que isso aqui é uma recomendação, não é uma dieta. Então, as pessoas, então é uma dieta carnívora. Não, não é isso, tá? E tem cuidado também, porque tem uns deslizezinhos da pirâmide para o que é escrito, né? Então, eles falam, por exemplo, quando eles falam de proteína, eles jogam todas as proteínas no mesmo lugar, onde com muita gordura saturada, então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, assim, mas foi um avanço para um país onde a gente sabe, né, que tem o maior índice de obesidade, doenças de síndrome metabólica. Por que isso, gente? Porque eles já entenderam que resistência insulínica é uma inflamação. Então, e é isso que causa as doenças, né? Então, assim, quando a gente fala de síndrome metabólica, é quando você ativa essas inflamações e aí você vem com a diabetes, você vem com pressão alta, com doenças cardiovasculares, né? A esteatose hepática. Então, é um conjunto. E a gente sabe que essas que a gente chama de doenças crônicas de baixo grau, ela causa o rombo nas contas públicas pensando em saúde, né? Então, assim, prevenir ainda é o melhor, é melhor até para um próprio governo. Então, quando o Brasil trabalha já isso há muito tempo, a gente trabalha o quê? A prevenção dessas doenças. Edi, o Guia Brasileiro fala muito mais de comida de verdade e comportamento alimentar do que calorias ou modismo, Sim, exatamente. Né? Lá tem, depois se vocês quiserem ler, vai no Ministério da Saúde, tem lá, é só você botar Guia Alimentar da População Brasileira. Ele tem 10 recomendaçõezinhas bem interessantes, onde ele fala, por exemplo, de cozinhar em casa com a família, comer com a família em casa, né? Por quê? Porque você vai ensinar a criança, estimular a criança a comer comida de verdade.
verdade, adicionar de 3 a 5 frutas durante o dia, diminuir o consumo de ultraprocessado, comer mais alimentos in natura, que é esse que a gente, né, produz. Então, lá tem 10 guias, 10 recomendações, acho que eu já falei quase as 10, que a gente pode utilizar no dia a dia em casa. E eu vou te falar que a gente vive num país onde os ultraprocessados, ao invés de eles serem acessíveis, né, porque são que não prestam para a nossa saúde, eles estão cada vez mais caros e mesmo assim as pessoas consomem, né? É porque botaram na cabeça que comida de verdade é mais caro do que ultraprocessado. E hoje a gente já vê que isso aí já caiu por terra, né? Se você souber fazer, vamos pensar assim, administrar a sua semana, você consegue comprar frutas mais barato naquele supermercado em tal dia. Eu sempre falo isso, né? Ir na feira, usar os produtos que é produzido de época. Então, vamos ver o que é que está na época agora. Então, manga. Então, se você for comprar manga, a manga está num preço muito bom. Por quê? Porque a oferta agora é maior do que a procura. Mas engorda. Não engorda. Manga não engorda. De jeito nenhum que manga engorda. Então, assim, tem que entender isso. A não ser que você coma uma dúzia de manga, né? Gente, nada engorda dependendo da quantidade. Então, é parar com isso. Nada de fruta, verdura vai engordar. É como essa comida é colocada na mesa, né? Então, eu digo, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes as pessoas querem imitar muito os americanos e acham que, por exemplo, esse guia veio dizer que a dieta carnívora... não é isso. Dieta é individualizada, é personalizada. É mais para ver as diretrizes de saúde da população. Né? E que bom, que tomara que essa população leia, vá lá, mude alguma coisa, que já vai mudar muita coisa na vida deles. Mas nós, brasileiros, graças a Deus, a gente tem uma política pública de merenda escolar, referência, principalmente nas escolas públicas, né, onde a criança come comida de verdade. Também, isso é bem interessante, né? Aqui no Brasil, a gente tem o PAA, que é um plano que as escolas fazem um convênio e compra direto da agricultura familiar, né? Então, a batata, a macaxeira, o que eles tiverem, banana, e ali vai para a merenda escolar. Gente, é super interessante. Então, e a gente nem sabe disso, muita gente nem sabe disso. Olha, quer participar desse bate-papo? 991541079. A Cláudia, do Asa Branca, ela fala: boa tarde, Edi. Eu passei mais de 10 anos pulando de dieta em dieta que vinha dos Estados Unidos. Dieta da proteína, low carb, cetogênica. Emagreci, mas sempre engordei tudo de novo, com culpa e frustração. Quando vejo que o Brasil já falava em comida de verdade desde 2014, eu fico pensando, por que a gente se abandona tanto para seguir o modismo? Pois é, síndrome do cachorro quê? Do vira-lata, né, que fala. Não tem uma historinha assim, né, um ditado assim, síndrome do vira-lata? A gente tem que parar com isso, porque a gente tem isso dentro do Brasil. E assim, dieta que você faz, o que você falou aí foi estratégias. Talvez essas suas estratégias que foram colocadas para você, ou você fez sozinha, causou muita restrição. E essa restrição faz com que quando você diz assim, chega, não quero fazer mais, volta tudo de novo, porque você vai comer tudo de novo. Então, assim, são estratégias que funcionam, dieta cetogênica, a low carb, né? Mas tem que ser para você, calculada para você, tem que ser personalizada, para exatamente não acontecer isso. Você voltar tudo de novo. Não se frustre, procure um acompanhamento nutricional, é isso que eu te digo, e a gente vai usar as diretrizes brasileiras, que a gente já tem de maravilhoso. E entender que você tem que consumir o que você tem na sua casa, o que é mais fácil para você, o que é seu hábito, e aí a gente vai calcular. Olha, o Marcos do Messejana, ele fala assim: eu cresci comendo arroz, feijão, ovo e comida simples. Depois comecei a ouvir que isso era errado, que engordava, que era carboidrato demais. Hoje estou acima do peso, confuso e cansado. Pois então, vamos lá. Como é o nome dele? Marcos, né? Ele foi lá para as diretrizes americanas antes de agora, né? Ele falou ainda falou aqui assim, ó: Hélio, a gente foi enganado e teve vergonha da nossa própria comida. E tem vergonha da nossa própria comida. O prato brasileiro do arroz, feijão, que combina aminoácidos, uma carne, uma proteína e verdura, é referência. Arroz, feijão é leguminosa, uma né? é leguminosa, outra é gramínea. Então, eles juntos têm uma combinação de carboidrato bem interessante de aminoácido. Então, assim,
é voltar para o que você comia antes, comida de verdade, né? Então, a gente foi induzido pela indústria alimentícia, que foi aquela indústria que tem um livro que fala muito disso, que ela saiu do cigarro, que quando o cigarro foi, né, colocado em teste, foi, acabou muito, né, a propaganda e tudo. Esse povo foi para a indústria alimentícia. E aí eles fizeram o quê? Vamos lá implantar aqui. O que é bom é carboidrato fino, refinado, o suco de caixinha. E aí a gente foi sendo influenciado. Todo mundo foi, não se sinta culpado. Só que hoje a gente já sabe que isso não é verdade, que eles não foram vendo né, com os anos, que, pelo contrário, as pessoas adoeceram muito mais comendo esse tipo de comida. Principalmente comida ultraprocessada, tem muita coisa química. Né? Além ali do açúcar, carboidrato, né? Do açúcar, gordura e sal, a gente ainda tem outros produtos químicos, conservantes, edulcorantes, então a gente precisa entender isso. Isso são disruptores hormonais. Então, meu conselho é, volte a comer comida de verdade que você disse que comia antes. Dona Lúcia, lá da Aparecida, fala: olá, tenho 62 anos. Depois que fiquei viúva, comecei a comprar mais comida pronta por praticidade. Em pouco tempo, minha pressão subiu, ganhei peso e me senti sem energia. Sim. O Guia Alimentar Brasileiro explica, né? Explica. Por que a comida industrializada muda tanto a nossa saúde. Dona Lúcia, você vai lá no guia, tem lá 10 recomendações importantíssimas e é tirar tudo isso aí. E com a Revolução Industrial, né, uma das coisas que aconteceu foi isso, a mulher sair de casa para trabalhar, e aí começou também a surgir essas comidas tudo, né, processada e rápida para ser de consumo rápido. E a gente viu hoje que isso causa doença. Então, se mora só, faça a sua comida. Não quero cozinhar todo dia, monta estratégia para congelar, fazer um congelamento do arroz, do feijão, e aí fazer só a proteína no dia. Volte a cozinhar. Lá no guia fala isso, cozinhar. A Renata também está por aqui. Boa tarde, Renata. Obrigado pela pergunta. Ela fala: Edi, eu sigo nutricionistas e influencers americanos que demonizam pão, arroz e feijão. Ao mesmo tempo, eu vejo o guia brasileiro defendendo comida de casa. Sim. Isso gera ansiedade, culpa e medo de comer. Meu Deus, não, pare com isso. Que caminho é mais saudável também para a cabeça? O caminho da cabeça é o caminho que você consegue fazer. Nada que você veja, acho que as pessoas podem ser referências para você, mas nunca se você querer ser igual àquela pessoa, né? Então, assim, entender que você pode comer arroz, feijão e não vai te engordar. Pelo contrário, né? Eles demonizam farinha, mas eles colocam, por exemplo, não estou falando todos, mas a maioria eles colocam as gorduras, as proteínas, né? E aí eles colocam tudo no mesmo balaio de gato, como salsicha, linguiça, como se fosse saudável. Então, eles fazem muito isso. Porque é gordura com proteína. Né? Pega aquela dieta cetogênica que não é para ser assim, né? A gente sabe que a dieta cetogênica americana passada, você pode comer qualquer coisa que tenha gordura e proteína e nada de carboidrato, 0 carboidrato, e tá errado. Então, assim, a gente acaba com o quê? Com o intestino, com microbiota. E, então, a gente tem que entender que eu acho que é o que você consegue fazer, tudo, e as nossas diretrizes são as melhores. Eu vou sempre defender, eu sou uma defensora do que o Brasil tem de referência no mundo. Olha, o André fala assim: eu só descobri que existia um guia alimentar brasileiro depois que os Estados Unidos mudaram deles. A gente Porque sabe, a gente André, valoriza mais o que vem de fora do que políticas públicas feitas pela nossa realidade. Pois é, como é que eu disse agora? Síndrome do quê, hein? Do vira-lata, né? É isso do mesmo. cachorro doido. A gente tem que entender que a gente... em que bom que você pensou isso e você fez uma autocrítica, né? Que é interessante. Então, entender... Agora você está entendendo por que você vê aqui no Brasil a merenda escolar ser comida de verdade. Teve um tempo que tinha uma salsicha, mas já tiraram. Então, assim... Miojo. Eu digo que a comida brasileira ainda é a melhor comida, gente. Olha, O povo vem de fora e eu aprendi a ama. não comer mais miojo com Edi, sabia? Eu não Miojo como mais miojo. ultraprocessado. Quando foi uns 4 meses atrás, eu comprei 4 pacotinhos de Nissin, ficou lá rolando no armário, rolando. Falei, não vou comer, não vou comer. Eu tenho preguiça de fazer macarrão também, não vou fazer. Faço arroz que é mais prático. Peguei o miojo e dei pra minha irmã.
Sim. Come. Não, a gente joga fora. A gente joga no lixo, porque não é comida. Ai, meu Deus. Ai. Olha, quem tá por aqui também é o José Carlos. Depois que me aposentei, voltei a cozinhar todos os dias. Ai, que bom. Emagreci, Olha melhorei aí. minha pressão, Olha aí. melhorei o colesterol sem dieta. Parabéns. Isso prova que o guia brasileiro está mais próximo da vida real do que de dietas. Totalmente. Uma coisa que, importadas. outro guia fala, que eu lembrei agora, gente, é nos condimentos. Você usar coisas naturais, né? Sair daqueles quinó, sazon. Então, usar tudo que for natural. Orégano, cominho, a cúrcuma. Até isso, gente, eles dão lá a dicasinha. Então, faça isso. O que a gente quer é exatamente isso. Você diminuir o síndrome metabólica. Então, baixou pressão, baixou colesterol, né? Tava com a dislipidemia, que a gente fala, e agora tá baixando. E aí, com certeza, tá fazendo atividade física, que o guia recomenda também, atividade física. E aí, pronto, é saúde, é vida longa, é longevidade. Olha o que a Sandra fala aqui. Boa tarde, troquei comida caseira por produtos fit, zero açúcar, integral de pacote. Meu colesterol piorou. Sim. O guia brasileiro alerta que nem tudo que parece saudável realmente é. Exatamente. Desempacotar menos, né? E fazer o quê? Comer comida de verdade mesmo. O Rogério fala, quando os Estados Unidos anunciam uma mudança alimentar, vira notícia mundial. Quando o Brasil cria um guia elogiado internacionalmente, quase ninguém comenta. É verdade. É recomendado na OMS, nos países africanos, é referência para os países africanos. É porque a gente não vai pesquisar, não vai ver qual as políticas públicas brasileiras que são copiadas no mundo, principalmente nos países mais subdesenvolvidos. São referência, gente. A Helena, lá do Raiar do Sol, fala, boa tarde, na minha família todo mundo tem obesidade, diabetes e pressão alta. Seguir o guia brasileiro pode ajudar a quebrar esse ciclo? Demais. Siga só o guia. Se você não consegue, o ideal, não vou mentir, é ter um acompanhamento nutricional, porque a obesidade é uma doença, então a gente precisa tratar, é crônica, então que é isso? É para a vida toda. Mas se você não tem o guia como referência, o primeiro passo já é ter ele para sua família. Já vai ajudar demais. Edi, deixa o teu recado. Já. Não, dá pra dar não, tempo tô mais brincando, eu uma. tô assim, porque foi tão bom que passou rápido. Dá para o tempo da dona Neide aqui. Aí ela fala assim, antigamente a gente não falava em ultraprocessados e adoecia menos. Exatamente, né? Dona Neide. Por que hoje a comida mudou tanto e a saúde piorou? Porque a gente foi incentivado pela indústria alimentícia, pelas propagandas. Por que hoje não tem mais propaganda de criança falando que... Eu não gosto de falar a marca, que Tang é bom, que é saudável, porque já foi proibido. Mas a gente teve um turbilhão de propaganda dizendo que aquilo era saudável pra gente. Como hoje o turbilhão de quê? Tudo tem proteína. 23 gramas de proteína, 15 gramas. Então, cuidado com isso. Né? A gente precisa ter muito cuidado. Olhar aquela caixinha, o que é que tem dentro daquilo. Então, assim, dona Neide, voltar a comer comida de verdade, ir para o nosso pãozinho francês, feito na padaria, daqui do seu bairro. Não, é a melhor coisa. Não, coma pão. Tem que saber comer o pão. Um pão, dona Neide. Entendeu? Mas aí não pensar naquele pão, o pão de forma que veio lá, não sei de onde, cheio de conservante. É isso que a gente tem que tirar. Olha, pra gente finalizar, o seu Antônio, de 71 anos, lá do São Francisco, ele fala assim, eu vivi a vida toda comendo comida simples, de panela, e cheguei até aqui com saúde. Parabéns, é isso mesmo, seu Antônio. Minha avó também. Aí ele fala assim, a senhora acha que o Brasil estava certo antes ou só agora o mundo que está reconhecendo isso? O Brasil estava certo antes. Só agora, porque os Estados Unidos falou, né? Teve que mudar, porque o negócio lá tá feio mesmo. E aí acordou na população brasileira. Até manjaram de graça o Trump tá dando agora, né? Não população. Lá ele tem uma política de... Você tem um plano de saúde, ele manda, se o médico recomendar, ele é dado. Eu sei porque tem pessoas que moram lá. Não é que é dado, você vai pagar por ele, mas é no seu plano de saúde, né? Eles não chamam de plano, é seguro saúde. Porque uma da saúde pior que tem, assim... em termos de custo, é a americana, né? A gente ainda tem o nosso SUS, né? E tanta gente ainda reclama, e eu penso isso numa quimioterapia, que o que a gente vê muito, por exemplo, aqui a gente tem a quimioterapia toda dada pelo SUS. Lá, você usa a quimioterapia, depois vem os boletos para você pagar. Então, assim, entender isso que ele falou, que a gente... alertou agora que a gente tem o guia, mas o guia já existe há mais de 20 anos. 2014, gente, foi a atualização dele, foi a última atualização dele.
Edi, obrigado. Eu que agradeço. Deixa um recado, chama esse povo para ir lá, para fazer uma avaliação, fazer um plano alimentar bem legal. Vamos sim, eu estou sempre aberta a isso, que eu acho que é saúde em primeiro lugar, né? E quando a gente foca na saúde, fica mais fácil até emagrecer. E aí eu atendo na Fisioclínica, aqui na Getúlio Vargas, 5062, meu telefone é 95 981 12 6640 e o meu Instagram é Edi com Y Oliveira Macedo. 981 12 6640. 981 12 6640. 981 12 6640. Agendem sua avaliação com a Edi, tá? Inclusive, ela que faz a minha a avaliação também. A gente tem que adaptar minha dieta de novo. Vamos sim. Vou focar mais no whey, vou fechar mais a boca agora, prometo. Olha, eu vou para um breve intervalo e já já a gente volta. É rápido, não sai daí.